organizar os carrinhos de um supermercado, um funcionário empurra uma sequência de N carrinhos idênticos, aplicando uma força horizontal F ao primeiro carrinho da fila, que por sua vez empurra o segundo carrinho da fila, e por sua vez empurra o terceiro carrinho da fila, e assim sucessivamente até o último carrinho. Desprezados todos os atritos e considerando a superfície horizontal, a força aplicada ao último carrinho da fila é. Bom, pessoal, você tem aqui uma quantidade N de carrinhos idênticos e sobre o primeiro carrinho da fila você aplica uma força horizontal F, como vocês podem observar na figura. Por consequência, o primeiro carrinho empurra o segundo, que empurra o terceiro e aí vai. Vamos aqui analisar em termos de força. Sim, porque isola o primeiro carrinho. Você percebe que sobre ele vai aparecer uma força, que é a força F, que você aplica, horizontal para a direita. Só que analisa agora pela terceira lei de Newton. Quando você aplica a força F sobre o primeiro aplica uma força no segundo. Sim? Ele empurra o segundo para a direita. Pela terceira lei de Newton, se o primeiro empurra o segundo empurra o primeiro em sentido oposto, para a esquerda. Então, sobre esse carrinho 1, aparece uma força horizontal para a esquerda, que é a força que o carrinho 2 exerce sobre o carrinho 1, sim? Que vem da terceira lei de Newton. Tranquilo? Olha agora para o carrinho 2. Você sabe que sobre ele aparece a força que o carrinho 1 exerce sobre o 2. Sim, que nós acabamos de analisar. Para onde é essa força, professor? Essa força é horizontal para a direita. O 1 empurra o 2. Professor, o senhor chamou aí de F21 também? Sim, porque elas têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos. Lembra? Ela segue a segunda ou a terceira lei de Newton. Tranquilo? Só que além disso, sobre o móvel, sobre o carrinho 2, aparece a força que o 3 exerce sobre o 2, que também segue a terceira lei de Newton. Então, sobre esse carrinho vai aparecer a força F32. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Bom, gente, se você analisar agora o último carrinho, sobre o último carrinho só vai aparecer uma força, que é aquela força devido ao carrinho que vem antes dele, que eu chamei aqui na nossa figura de F ou de N menos 1. Então, o carrinho que eu chamei de N menos 1 empurra o carrinho N para a direita. E essa força que aparece sobre o carrinho N, sobre o último carrinho da fila, nós chamamos de F. E a questão pede que você determine quanto vale o valor dessa força em função da quantidade de carrinhos, N, e da força F que você aplicou sobre o primeiro carrinho. Bom, se você isolar aqui esse último carrinho, que é o que nos interessa, pela segunda lei de Newton, você sabe que a força resultante tem que ser igual ao produto da massa vezes a aceleração, o módulo da força resultante. Qual é a força que atua sobre esse carrinho? Professor, é a força Fzinho. Sim, eu só tenho um carrinho e todos eles são iguais. Então vou dizer que a massa de um carrinho é m vezes a aceleração adquirida por ele. Bom, pessoal, vamos agora analisar o sistema como um todo. Se você analisar o sistema contendo todos os carrinhos, a força que movimenta o conjunto é apenas a força F aplicada pelo operário, aplicada pela pessoa. Professor, e as forças devido ali ao contato entre os carrinhos, elas são de natureza interna. Elas irão se cancelar porque elas são forças de ação e reação. Então, se você fizesse aquele velho esquema que para cada carrinho você montasse uma equação e depois você fizesse ou você somasse todas elas, você iria perceber que essas forças elas iriam se cancelar, restando apenas a força F. Ah, professor, verdade, né? Então, olha só, se você pegar agora o sistema todo e aplicar a segunda lei de Newton, você sabe que o módulo dela diz que a força resultante é igual a m vezes A. Como vimos que a única força externa é a força F, você tem que F é igual a massa, é a massa do conjunto. Quantos carrinhos nós temos? N. Cada um tem massa m. Então, o total da massa aqui é n vezes m vezes a aceleração. Ou ainda você pode ter que o produto m vezes a é igual a F sobre quem, professor? Sobre n. Professor, mas por que o senhor isolou o produto m vezes a? Porque
O que é que eu quero calcular, hein, gente? Eu quero calcular o valor de Fzinho. E olhe a expressão que eu encontrei para Fzinho. Fzinho é igual a M vezes A. Mas quem é M vezes A? Ah, professor. Então, Fzinho é igual a F sobre quem? Sobre N. E como item correto, você vai lá e marca o item C.